Olá, eu sou o professor Everton Salvador e este é mais um vídeo da disciplina de construção de compiladores para auxiliar você na preparação para a prova do ENAD. E este é o segundo vídeo da nossa série e o tema desse vídeo é análise léxica. Então vamos lá. Análise léxica, como a gente viu na nossa aula anterior, com os conceitos básicos de construção de compiladores, ela é a primeira fase de um processo de compilação. Então, nessa fase, o analisador léxico, ele vai fazer a leitura dos caracteres de entrada a fim de produzir uma sequência de tokens para o parser. O parser é o elemento do compilador que vai realizar a análise seguinte, que é a análise sintática. Então, nesse sentido, existe uma relação bem definida entre o analisador léxico e o analisador sintático. Essa relação ela se dá através da implementação do analisador léxico, geralmente sendo uma subrotina ou uma corrotina do parser. Em outras palavras, o parser, o responsável por fazer a análise sintática, sempre que ele precisa obter o próximo token do programa-fonte, ele chama a rotina do analisador léxico para que ele possa fazer essa leitura caractere a caractere do código-fonte e possa retornar um novo token para ser utilizado pelo parser ou analisador sintático. Então, esquematicamente, a gente tem essa estrutura da figura aqui. O programa-fonte continua sendo a entrada do compilador, né? Aquilo que é fornecido na entrada. Porém, agora a gente tem a figura do compilador mais detalhada, dividida aqui pelo menos entre o analisador léxico, o parser e uma seta tracejada aqui que está ligando o parser aos outros elementos do compilador. Então, o programa-fonte ele é fornecido na entrada e o analisador léxico ele fica fazendo a leitura desse programa caractere, identificando os tokens que formam esse programa e fazendo a passagem desses tokens para o parser. E o parser, sempre que necessita de um novo token para prosseguir com seu trabalho, ele chama a rotina do analisador léxico para que esse novo token seja produzido. E ambos os componentes interagem com a tabela de símbolos. O analisador léxico, quando ele vai encontrando identificadores, ele vai inserindo essas entradas na tabela de símbolos desses identificadores, e o parser, sempre que se faz necessário, no mínimo ele faz uma consulta a essa tabela de símbolos para obter mais informações sobre o identificador em questão. Então, para a gente tentar ser um pouco mais concreto, vamos mostrar aqui um trecho de um programa que foi escrito em uma linguagem aí, como a linguagem C. Esse programa é essa sequência de caracteres. Esses caracteres eles vão ser lidos um a um e a partir daí os tokens vão ser identificados. E aqui logo abaixo a gente tem então uma lista de tokens que foram identificados, tá? O while vai representar um token, o abre parênteses representa um token, o identificador contador, o símbolo menor igual, a constante 100, o fecha parênteses, o abre chaves, o operador de incremento, o ponto e vírgula e o fecha chaves. Tudo isso representam tokens que foram identificados pelo analisador léxico. É importante perceber aqui que existe um comentário que é marcado pela barra e asterisco o início do comentário e asterisco barra o fim do comentário. Aqui, desculpa, eu escrevi meu loop. E meu loop, por ser um comentário, então ele vai ser desprezado pelo analisador léxico, porque isso aí é uma observação do programador. Não é algo que pertence à linguagem fonte que está sendo traduzida. Então o analisador léxico vai ser o cara que vai remover os comentários dos programas fontes antes deles prosseguirem com o processo de compilação. Então, existem tarefas secundárias que podem ser realizadas pelo analisador léxico, tá? Uma delas eu acabei de falar, é a remoção de comentários e espaço em branco desnecessários. Tudo isso já pode ser tratado nessa primeira fase para que não venha a ser uma questão nas fases restantes da compilação. A gente também pode criar aqui uma relação entre o número de linha com mensagens de erro do compilador. A partir do momento que a gente sabe em que linha do programa-fonte esses tokens eles aparecem, então eu posso, ao identificar um erro, em algumas das fases da compilação, informar
que ocorreu um erro na linha tal, e essa relação entre token e linha a gente já pode fazer no analisador léxico. A análise léxica ela pode ser dividida em duas fases. Uma primeira fase a gente chama de varredura ou scanning, e essa fase então ela vai fazer a passada inicial caractere a caractere para poder fazer a leitura inicial do arquivo, e uma segunda fase que a gente chama de análise léxica propriamente dito, que vai então analisar a relação dos caracteres encontrados com padrões de caracteres que estão especificados na linguagem fonte, para poder agrupar caracteres nessas unidades lógicas que a gente aqui está chamando de tokens. Existe essa divisão então entre análise léxica e análise gramatical, que aqui está sendo representada pela figura do parsing, e existem razões para que a gente mantenha essas coisas separadas. Primeira coisa, como qualquer software mais complexo, é importante que a gente faça a divisão das funcionalidades em partes que sejam mais coesas, que elas sejam individualmente mais simples e que permitam que a gente consiga fazer essa ligação desses elementos menores, né, para formar um todo, e que dessa forma ele fique mais fácil de ser compreendido e mais fácil da gente realizar alguma manutenção que se faça necessária. Tá? Então, existe uma simplicidade que é proporcionada por essa divisão, em que a gente consegue implementar esses elementos, o analisador léxico e o analisador sintático, né, o parser, de forma mais isolada. Cada parte dessa é relativamente simples de ser implementada, e a partir do momento que elas são combinadas, elas conseguem fornecer então algo mais complexo. Essa separação ela proporciona maior eficiência do compilador no processo de compilação, e as particularidades da entrada a gente pode deixar restrita ao analisador léxico, ou seja, se a gente vai considerar uma outra linguagem fonte que tem outras particularidades, a gente vai então, em princípio, precisar trocar apenas o analisador léxico e não todo o conjunto da obra. Além disso, já existem ferramentas especializadas na geração automática de analisadores léxicos e parsers. Essas ferramentas elas vão pedir para que o desenvolvedor informe os padrões dos tokens que a gente espera encontrar durante a análise léxica e a gramática que descreve a estrutura sintática do programa fonte. E a partir daí, essas ferramentas então elas já vão gerar o código de forma automática que está implementando as funcionalidades do analisador léxico e do analisador sintático. Tá? Agora, essas ferramentas pressupõem que essas duas etapas elas estejam separadas. Então, por isso, né, esse é mais um motivo para reforçar essa atitude de deixar a análise léxica separada da análise sintática. Os tokens eles são produzidos quando a gente associa os caracteres que a gente encontra a determinados padrões que são conhecidos. Esses padrões eles pertencem às linguagens. Por exemplo, uma variável em uma linguagem como Pascal, a gente espera que ela sempre comece com uma letra e depois ela pode ser seguida por outras letras, por números, ou por exemplo, com o caractere sublinha, né, o underscore, e outras combinações que a gente sabe que vão fazer sentido e que vão definir, por exemplo, o nome de uma variável, ou o nome de uma função, ou o nome de uma constante. Então, toda linguagem tem esses padrões que são associados a elas, e são esses padrões que a gente vai tentar relacionar com os caracteres que a gente vai identificando durante a análise léxica. Um padrão ele precisa reconhecer uma cadeia, né, em um conjunto associado ao token. Então, a cadeia que a gente vê no código, a gente chama em princípio de lexema, e uma vez que essa cadeia ela é associado ao padrão de um token da linguagem, então a gente diz que um token ali foi encontrado, e o lexema é a cadeia que a gente identificou ali no código fonte.
tá? Então, para tentar tornar esses conceitos um pouco mais concretos, já que explicando eles a coisa fica um pouco confusa, então vamos dar uma olhadinha na prática. A gente tem aqui mais um trecho de uma linguagem de programação fonte. A gente tem a declaração de uma constante π com o valor 3.1416. Então, o analisador léxico, ao passar por esse trecho, ele vai identificar, por exemplo, que as letras P e I, elas representam um lexema que está associado ao token identificador. Ou seja, ela é um identificador, nesse caso específico, é o nome de uma constante. Tá? A gente pode ver aqui nessa tabela exemplos da relação que pode existir entre tokens e lexemas e os padrões que estão associados a esses tokens, tá? Então, por exemplo, existe um token chamado const, que representa uma constante nessa linguagem de programação. E o padrão que a gente vai estar procurando é exatamente a palavra const. Então, a gente só vai considerar que um token é const se ele seguir esse padrão. O caractere C, seguido do caractere O, seguido do caractere N, seguido do caractere S, seguido do caractere T. Então, esse é o único lexema possível para esse token. A mesma coisa acontece com o token if, por exemplo, cujo único lexema possível é a própria palavra if. Tá? Agora, já existem outros tokens que admitem outros padrões simples, mas ao menos é um padrão composto por mais de um elemento. Por exemplo, existe um token relação voltado para descrever os operadores relacionais. O padrão que a gente está procurando de caracteres para relacionar esse token é esse aqui. Ou é o símbolo do menor, ou é o símbolo menor igual, ou é o símbolo de igual, ou é o símbolo de diferente aqui numa linguagem como Pascal, ou é o símbolo de maior, ou é o símbolo de maior igual. E exemplos de lexemas que, vamos dizer assim, satisfazem esses padrões e podem ser associados ao token relação são justamente o menor, menor igual, igual, diferente, maior ou maior igual. Tá? Existe o token identificador, e aí o padrão já é um padrão mais complexo. É uma letra seguida por letras e ou dígitos nessa linguagem. Lexemas que são exemplos aqui são os lexemas pi, contador, média e por aí vai. Existe o token num, que representa o número, qual é o padrão associado, qualquer constante numérica. Exemplos disso: 3.1416, 0, 6.02 vezes 10 elevado a 23 e por aí vai. E existe o token literal, que aí no caso vai representar uma cadeia, por exemplo, tá? Por exemplo, o padrão é quaisquer caracteres entre aspas, exceto as próprias aspas. Por exemplo, eu posso ter entre aspas aqui a string, né, conteúdo da memória. Isso então vai ser um token que aqui nessa linguagem a gente está chamando de literal, tá? Então, daí a gente já vê uma necessidade. É preciso que a gente especifique esses padrões que a gente vai procurar nos caracteres para que eles sejam associados a tokens. Tá? E essa especificação de padrões de caracteres que vão ser associados a tokens, ela pega carona em conceitos relacionados a linguagens, tá? Que a gente aprende, por exemplo, na parte de teoria da computação. E é por isso que conhecimento sobre linguagens é importante, os conceitos, classificação de linguagens, operações sobre linguagens. Então, tudo isso normalmente a gente precisa conhecer, ao menos o básico, para podermos aplicar aqui na disciplina de construção de compiladores. Para o caso específico da especificação dos tokens, a gente utiliza as expressões regulares, tá? Que é um tipo de notação que vai permitir com que eu defina com precisão esses padrões que eu preciso para o analisador léxico. Por exemplo, eu posso dizer que um identificador é uma letra seguida por 0 ou mais letras ou dígitos. Eu posso falar isso da forma como eu acabei de falar, tá? É uma frase mais longa, mas é muito mais conciso eu utilizar uma expressão regular, onde eu vou fazer essa notação aqui. Uma letra
seguida de uma letra ou dígito em uma quantidade aqui não especificada de letras e dígitos nesse elemento aqui, que nas expressões regulares a gente chama de fecho de Kleene. Então existem outros exemplos aqui de expressões regulares que podem ser utilizadas para descrever tokens. Por exemplo, aqui eu estou descrevendo que um token é formado pela letra A ou pela letra B. No segundo exemplo, o token é formado por uma letra A ou B, seguido de uma letra A ou B. No terceiro exemplo, eu tenho que o token ele pode ser descrito como uma sequência de 0 ou mais As, ou uma sequência de 0 ou mais As ou Bs, aqui nesse quarto caso. Ou então aqui nesse quinto, o token ou ele é um caractere A, ou ele é uma sequência de 0 ou mais As, terminado com um único B. Então essa aqui é uma forma bastante concisa e bastante precisa e suficiente para que eu represente tokens em linguagens que precisarão ser reconhecidas por um analisador léxico. A gente diz também que se duas expressões regulares eles representam a mesma linguagem, o mesmo conjunto de elementos que podem ser derivados a partir desse padrão, a gente diz que essas expressões são equivalentes e a gente tem um exemplo aqui abaixo, tá? O token A ou B ele é igual a o padrão B ou A. Os dois padrões eles estão representando a mesma coisa. Então aqui a gente tem um exemplo mais concreto do uso de expressões regulares para se definir tokens em uma linguagem fonte, como por exemplo a linguagem Pascal. Tá? Nesse exemplo a gente tem a definição de números sem sinal em Pascal. São as cadeias como o número 5280 ou o número 39.37 ou o número 6.336 multiplicado por 10 elevado à quarta potência, ou o número 1.894 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Daqui a gente tem que um dígito ele pode ser definido como o token formado por um 0 ou por 1 ou qualquer dígito até 9. A gente tem que dígitos serão sempre um dígito seguido de 0 ou mais dígito, conforme especificado logo acima. A gente tem aqui uma definição que é da fração opcional, tá? Ou seja, é a parte fracionária do número que pode ou não pode ter no número, dependendo se o número é um número inteiro ou um número real. Então a gente diz aqui que ele contém um ponto e uma sequência de dígitos, ou então ele não contém nada, caso o número não possua essa parte fracionada. A gente tem a definição de um expoente, que também é opcional, a gente pode ou não usar a questão de que o número é multiplicado por 10 elevado a uma potência, tá? Isso aí a gente define da seguinte forma: é um que pode ser seguido de um mais ou um menos, ou não pode ser seguido de nada, juntamente com um conjunto de dígitos, ou então não ter nada, já que essa é uma definição opcional. E aí, finalmente, após ter definido cada um desses elementos, eu defino então o que é um número sem sinal em Pascal, que é uma sequência, uma definição de dígitos, que a gente já sabe aqui que tem que ter pelo menos um dígito seguido de 0 ou vários dígitos, seguido de uma fração que é opcional, seguido de um expoente que é opcional. Então pronto, aqui a gente utilizou as expressões regulares e definiu de forma bem precisa o que é um número sem sinal em Pascal, o que era o que a gente queria, né? Poder definir essas coisas para depois se determinar se uma sequência de caracteres ela é casada ou não por esse padrão que a gente definiu. Além das expressões regulares, a gente também tem os diagramas de transições que são utilizados para especificação de analisadores léxicos, tá? Então, eles são representações que vão descrever as ações tomadas pelo analisador léxico à medida que eles vão lendo o programa fonte caractere a caractere. Então o diagrama ele é composto basicamente de dois elementos, tá? Ele é formado por estados
que vão ser representados por círculos que são conectados por setas que a gente chama de arestas, tá? As arestas, elas possuem rótulos, e é nesses rótulos que a gente vai colocar caracteres que a gente pode encontrar no programa fonte que vão ativar as transições de um estado para o outro. E esses diagramas, eles são sempre determinísticos, no nosso caso aqui da especificação dos analisadores léxicos. E isso significa que o mesmo símbolo, ele não vai aparecer em 2 ou mais rótulos. Cada símbolo vai estar presente basicamente em um rótulo. Então a gente tem aqui, por exemplo, um desses diagramas, tá? Esse diagrama, ele está representando a detecção de operadores relacionais. Então a gente vai ler ele da seguinte forma: ele tem esses estados aqui, o estado 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Alguns estados, eles são representados por 2 círculos, um mais interno e um mais externo. Eles são ditos que são estados reconhecedores, ou seja, quando você atinge esse estado e conclui, a cadeia termina nesse estado reconhecedor, então a gente diz que você reconheceu um token, reconheceu um padrão que está associado a um token. Então, por exemplo, a gente começa no estado 0. Se a gente receber um caractere menor, a gente vai para o estado 1. E a partir do estado 1 eu posso receber outros caracteres que vão me levar a estados de reconhecimento. Se eu receber um igual, então eu chego no estado 2, que é o estado reconhecedor do operador relacional menor ou igual. A gente viu um menor, em seguida a gente viu um igual, e aí acabou a nossa cadeia. Então isso aqui a gente reconhece como um token operador relacional, que no caso, mais especificamente, é o símbolo menor igual. Aqui, se eu partir do estado 0 eu encontrar o menor, for para o 1, e a partir do 1 eu encontrar o símbolo maior, eu vou ter então o símbolo menor e o símbolo maior, que também é reconhecido como um operador relacional, que aqui é o caso, é o não igual ou simplesmente diferente. E se eu encontrar qualquer outra coisa que não seja o menor, que não seja igual ou maior, então eu vou reconhecer esse caractere que eu encontrei anteriormente simplesmente como um operador relacional menor que, tá? E de forma semelhante eu vou então descrevendo os outros operadores relacionais, e esse diagrama me informa o que o analisador léxico ele está procurando identificar para que ele determine se aquilo que ele acabou de ver representa ou não representa um token. Aqui a gente tem um outro diagrama representando aquela definição de números sem sinal em Pascal que a gente viu anteriormente. Tá? Aqui, naturalmente, eu não vou sair descrevendo todo o diagrama, mas se você der uma pausa no vídeo e analisar, você vai ver que ele vai bater direitinho com aquela especificação de números sem sinal que a gente viu anteriormente. Tá? E então, a partir do momento que a gente tem essas expressões regulares e elabora essa representação dessas expressões através desses diagramas de transições, então a gente pode conceber uma implementação de um analisador léxico. Tá? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes de como a gente vai fazer essa transição dos diagramas para uma implementação numa linguagem de programação, né? Porque o nosso objetivo nesse momento é mais fazer uma revisão inicial, mas eu vou dizer que cada estado a gente vai representar ele em uma estrutura de controle, como por exemplo um switch que a gente encontra em linguagens como C, C++, e cada estado desse pode ser levado a outro estado dependendo dos caracteres que a gente encontra aqui, que a gente vai então checando, e caso a gente os identifique, a gente vai levando a análise para outros estados. Em estados que são reconhecedores, né, nos cases que se relacionam a esses estados reconhecedores, a gente então realiza o retorno, né, da função do analisador léxico, informando então qual é o token que foi reconhecido. Então, assim, de forma bem superficial, de forma bem genérica,
é assim que a gente faz a transição de diagramas de transições para implementações propriamente ditas de analisadores léxicos. Então, com isso a gente termina nossa revisão de análise léxica, né? E com isso eu também desejo que você tenha bons estudos, eu espero ter ajudado, e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!